Fala pessoal, fechamento de mercado dia 17 de março, quarta-feira. Vamos analisar aqui as melhores oportunidades que o mercado apresentou para a gente hoje. Já dando uma olhada rápida aqui na visão macro, o mercado se deslocou quase 4.000 pontos, mostrando muita volatilidade, mostrando muita força. Foi um dia de super tendência e dias assim é ótimo para quem opera a favor da tendência igual a gente opera. Vamos aqui dar uma analisada nas melhores oportunidades. O mercado ele abriu negativo, cerca de 600 pontos, como a gente viu, abriu já abaixo das médias, o que seria legal para uma possível continuidade da queda, como o mercado já vinha caindo ontem, certo? Só que o que aconteceu? Assim que ele abriu, ele apresentou dois candles aqui negativos de força, mostrando o fluxo vendedor muito forte. Porém, deu de cara com aquela região macro que a gente vinha falando de suporte, um suporte muito forte. Olha só, que veio segurando o preço há muito tempo, veio segurando o preço há muito tempo. E essa região, por ter todos esses toques aqui e por ter todos esses fundos segurando o preço, formou uma região de interesse muito forte, uma região de briga muito forte. E isso, mais uma vez, acabou influenciando no preço hoje. E quando aconteceu isso, quando o preço chegou aqui, ele fez o recuo. Olha só que interessante, aquela questão da falha do fundo, ele fez o recuo. Depois de ter chegado nesse nível, ele fez um recuo e tentou cair de novo para romper aqui e continuar caindo. Só que o que aconteceu? Ele falhou essa tentativa. Então é o que a gente considera falha de fundo. Olhando pelos 2 minutos aqui, fica bem mais claro e a gente consegue perceber. Olha a quantidade de sombra na parte inferior dos candles aqui, representando fraqueza vendedora e os compradores tentando empurrar o preço, jogar o preço para cima, o que acabou acontecendo, o preço, como o preço tentou cair aqui e falhou esse fundo, nesse momento ele também começou a configurar um possível pivô de alta, porque ele acabou deixando um fundo mais alto, e a gente sabe que fundos mais altos e topos mais altos vão configurando tendência de alta. Então ele começou a configurar um possível cenário de alta, porém estava contra as médias, e como a gente não costuma operar contra as médias, ainda não seria um cenário ideal de compra, por mais que ele rompesse isso aqui, certo? E se a gente conecta esses fundos, olha só, o mercado começou a projetar uma pequena linha de tendência que se seguiu durante o dia. Olhando aqui a ferramenta, com a ferramenta de desenho, a gente consegue perceber, o preço caiu, depois ele fez aquele recuo, falhou o fundo e acabou lá na frente tocando essa pequena LTA de novo e rompendo esses níveis. Agora sim, montando um cenário legal para uma possível compra, certo? E olhando pelos 5 minutos aqui, o mercado passou para cima das médias. É aquela coisa do cenário ideal, um cenário ideal de compra, ele se configura quando o preço trabalha acima das médias e acima da VWAP, com as médias bem distribuídas, certo? E olha a distribuição das médias como foi durante todo o dia hoje, servindo como uma espécie de linha de tendência. Como a gente falou no fechamento anterior, as médias móveis elas servem muitas vezes como uma linha de tendência dinâmica que vai segurando, vai ancorando o preço durante uma super tendência como foi hoje. Olha só, foi o que aconteceu. Olha essa média de 20 e a de 9 também segurando fortemente o preço. Então esse era um bom cenário de compra. E o preço começou a subir. Aí, detalhe interessante, pessoal, a gente sabe que quando o preço ele faz uma recuperação de um movimento, ele recupera, ele paga todo o movimento e rompe essa região, ele tende a reproduzir esse movimento para o lado contrário. Isso é o que a gente chama de espelhamento do movimento, certo? Olha só, o preço caiu reto aqui, e depois ele começou a subir e rompeu essa região. Ou seja, ele pagou toda essa queda e ainda rompeu, ativando um possível espelhamento de toda essa perna aqui, essa perninha de baixa. E foi o que aconteceu, Ele subiu e pagou todo esse movimento. Utilizando Fibonacci para verificar isso aqui, porque a gente utiliza Fibonacci, os alvos de Fibonacci, olha só. Aqui seria o primeiro alvo, aqui seria o segundo alvo, aqui seria o terceiro alvo. E o preço foi cravar
perfeitamente aqui sem nenhuma dificuldade, certo? Só que ainda no meio do caminho ele acabou proporcionando outras possibilidades de compra, porque aqui ele já estava trabalhando acima das médias, né? Olha só, pelos 2 minutos aqui ele começou a possibilitar algumas chances, alguns gatilhos de compra, né? Então quem comprou aqui apostando nesse espelhamento poderia ter saído justamente nesse cenário aqui, ó. Aqui em cima vocês veem essa média azul escura aqui, a média de 200, uma das médias mais importantes aí citada em todos os níveis de análise técnica, é uma média que costuma influenciar muito no preço. E também tem aquela região que a gente sempre costuma falar, que é a VWAP do dia anterior, ela costuma precificar no dia seguinte. E o mercado apenas fez um breve recuo quando chegou lá, ele não assim reagiu tanto, ele fez uma pequena reação, inclusive aqui onde a gente deixou marcado, ele nos deu uma possibilidade ótima de compra. Ele até pintou o candle aqui com a nossa regra de coloração exclusiva, nos proporcionando uma possível compra aqui nessa região, né? Olha só, a gente olha pelos 2 minutos aqui, olha esse candle de força, segurado pelas médias, mostrando convicção na tendência. Isso aqui nos possibilitou uma possível entrada. E o preço seguiu subindo, seguiu rompendo os topos, certo? E o mais interessante, a gente falou do espelhamento aqui embaixo, quando o preço caiu, recuperou todo o movimento e reproduziu todo o movimento. A partir do momento que o preço superou essa região aqui, de VWAP do dia anterior, de média de 200, o que o mercado acabou fazendo? Olha só, se a gente considera, deixa eu apagar aqui, se a gente considera o gap, com esse topo aqui e o gap, a gente viu que o mercado deu uma queda bem acentuada de 1.100 pontos e depois ele começou a apagar toda essa queda, ou seja, ele fez o que a gente conhece por fechamento de gap, né? Ele fechou o gap. Foi bem nessa hora que ele reagiu aqui, né? Fechou o gap, encontrou a VWAP do dia anterior, a média de 200 e deu uma reagida. Aí engatilhou uma possível compra para a gente, certo? Então ele pagou todo esse movimento também. Então ele poderia também fazer o espelhamento dessa perna maior, dessa perna macro aqui, né? E foi o que aconteceu, né? O mercado caiu, subiu, pagou todo o movimento e rompeu essa região aqui. Então possibilitou uma nova entrada por espelhamento do movimento, mais uma vez. E olha só o que acabou acontecendo, vamos utilizar Fibonacci mais uma vez para isso, pegando o fundo aqui, nesse caso do espelhamento, a gente pega com essa perna que deu origem a gente considera esse topo aqui que deu origem à primeira perna, a perna 1, né? A perna 1 que depois recuperou todo o movimento. Então a gente coloca o primeiro nível na cabeça do pivô e olha lá, aqui nos deu o primeiro alvo, o preço foi lá. O preço depois rompeu, a gente buscaria o segundo alvo. E o preço foi lá. E depois ele buscou também o terceiro alvo. Perfeito, e ainda subiu bem mais, né, depois disso. Então, ele fez a recuperação macro. Desta queda aqui, considerando o gap. Certo? Então, o preço trabalhou hoje em dois cenários. Um espelhamento de dois cenários. O micro e o macro. Certo? É muito importante entender isso aqui. E o preço acabou chegando naquela região de resistência muito forte que a gente tinha falado, né? Que estava segurando os preços. Olha só, assim como o suporte tinha essa resistência aqui em cima segurando os preços, esses topos. E o preço subiu reto. Olha só, esse candle aqui foi um candle gigantesco, de quase 1.000 pontos. Esse candle aqui foi o que acabou gerando isso. Foi uma notícia nacional bem relevante. E aí foi quando o Dória falou, estava se pronunciando. Liberou aí uma ajuda de cerca de 100 milhões para os setores mais afetados pela Covid. Isso influenciou positivamente o mercado, ajudando a romper esse patamar aqui que estava muito difícil de ser rompido. Vinha segurando vários dias. E o que acontece normalmente após o rompimento de um retângulo, um rompimento de uma figura, um rompimento de uma região importante, é o preço fazer um pullback, fazer um reteste dessa zona antes de dar continuidade ao movimento. E foi o que ele fez, né? Ele rompeu, fez um primeiro reteste,
depois fez um segundo e deu continuidade ao movimento, gerando mais oportunidade de compra. Olha só, quando o preço fez o outro reteste aqui, começou a apresentar para a gente candles de força, mostrando convicção mais uma vez na movimentação dos preços aqui a favor da tendência de alta, gerando mais gatilhos de compra. Olha só que interessante aqui, ó. Um gatilho muito bem definido aqui, um candle de força, com pouca sombra na parte inferior e superior, o que configura um candle de força, segurado pelas médias, e acabou jogando o preço para cima. O preço continuou subindo, gerando mais oportunidades de compra. Olha só aqui, nossa coloração ativou de novo, porém em cima de outra região muito importante. Se a gente usa a visão macro mais uma vez, vamos utilizar agora os 15 minutos para ver isso aqui. Olha só, topo isolado lá de trás, certo? Um topo isolado lá de trás. O preço chegou nesse patamar aqui e acabou sendo influenciado, acabou segurando aqui, né? Finalizou o dia aqui depois de uma tendência magnífica, uma tendência muito forte, muito acentuada. Olha só a inclinação das médias, que é o que normalmente configura uma tendência muito forte, uma grande inclinação das médias, até a VWAP estava muito inclinada, a média de 200 muito curvada para cima, então foi um dia considerado de super tendência. E outra curiosidade da tendência é que, além de topos e fundos ascendentes ou descendentes, médias bem inclinadas, médias bem distribuídas, o mercado ele apresenta muitos candles naquela direção e poucos contra aquela direção, ou melhor falando, ele apresenta muitos candles que são a favor da tendência, nesse caso muitos candles brancos ou verdes, né, dependendo da configuração, a favor. Olha só quantos candles brancos, candles de expansão, que davam força ao movimento comprador, e olha os candles de correção, candles pretos aqui, pequenos, sem muita força, enquanto tinha a presença dos candles brancos era muito superior, configurando aí uma tendência claríssima de alta. Então, pessoal, essas daqui foram as possibilidades que o mercado apresentou para a gente hoje, baseadas no nosso operacional. Foi um dia de tendência maravilhoso, deu para pegar várias oportunidades. E é isso. A gente se vê no próximo fechamento. E até lá, pessoal. Valeu!